primeiro falar um pouquinho da minha experiência, adicionando ao que a Paula colocou. Eu hoje estou no Fundo Amazônia, né, como conselheira, estou na Fundação Bung, devo estar entrando na Conexus também, que é uma organização não governamental que faz um trabalho fenomenal aí no Brasil, levando principalmente a questão de crédito pequeno produtor, né, através de cooperativas, associações. Estou no conselho da Scala, que é uma indústria de lácteos de Sacramento, e aqui de Ribeirão Preto, a Santa Helena. E no começo, quando eu saí da carreira executiva, eu falei, eu vou para conselhos de organizações não governamentais, tal, mas os convites vêm e às vezes, né, quando a gente vê a oportunidade de compartilhar a experiência, principalmente em empresas médias familiares, eu acho que é muito interessante, né? Estava em conselho de uma empresa internacional até janeiro, falei, vou definir um pouco melhor aonde é que eu quero atuar e talvez a grande oportunidade nestas empresas seja a gente levar um pouco da experiência de cadeia, de go-to-market que a gente tem, né, em empresas grandes, né? Afinal, foram 5 anos aí na frente da Seara, e eu falo que foi um PhD, né, porque eu tive greve dos caminhoneiros, carne fraca, delação e tudo mais que se pensar no setor, né, em 5 anos. Mas é um prazer enorme estar aqui. Agradeço demais o convite, né? Eu comecei conversando com o Nelson e falei, poxa, vai resultar num convite, mas não podia deixar de vir, né, prestigiar. E principalmente porque, nossa, vocês fazem um trabalho fenomenal, assim, acho que hoje, né, a imagem que o Brasil tem, né, falando de Exalc, Fialc, acho que é muito interessante, e a credibilidade, né, quando a gente formatou no Fundo Amazônia 2 conselhos, um comitê técnico e um conselho consultivo, no comitê técnico estava o professor Durval, e me ajudou muito, né, no comecinho do fundo a organizar. E, gente, eu não vim dar uma palestra, tá? Eu vim fazer um bate-papo do que eu observo, né, que a gente tem na iniciativa privada em termos de inovação, e agora recheado pelo tema sustentabilidade, que a gente vê o mundo falando disso, né, e a gente sabe que nós não temos muita saída. Então, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês o que eu vejo sentado numa cadeira de conselho de empresas privadas e o que eu também tive de oportunidade na própria Seara, né? E a gente olha, quando a gente fala inovação, né, a gente fala o que é inovação, né? Mas no fundo, para quem está nesse mundo dos negócios e que precisa entregar resultado, é tentar criar ou melhorar alguma coisa, mas criando valor, né? E eu acho que o que está me deixando feliz, né? Eu falo sempre que eu sou a otimista de plantão, né? Gosto do copo meio cheio. É que eu vejo que nas agendas das empresas, a sustentabilidade está entrando como ingrediente para colaborar com a inovação. Então, quando se fala em inovação hoje na empresa, muitas vezes você está falando de temas que já vinham sendo tratados nas cadeias, né, e tal, mas que agora tem um olhar diferente, né? E vou dar um exemplo, né? Gestão de resíduos, né? Não está se fazendo nada de novo, né? Construir uma ETE para produzir gás depois e tal. Gente, sempre esteve aí, como tecnologia. Mas hoje, a gente está chamando isso de inovação dentro da empresa. E quando a gente coloca essas questões, quando a gente olha para a sustentabilidade, e semana passada eu estava falando ainda de ESG, o pessoal falou, modismo acabou, ESG, né, não está mais na pauta. Talvez ele não esteja na pauta do jeito que vinha sendo colocado. Os fundos dizendo, a gente vai colocar dinheiro em empresas que tenham ESG, né, ou que tenham sustentabilidade. E agora estamos falando algo diferente, né? A gente vai olhar para a transição e não olhar para o ESG. Só que, ao mesmo tempo, estão vindo esses temas de sustentabilidade via outras agendas. Então, assim, a gente pede, né? Eu chego nos conselhos e falo, eu quero ver a gestão de riscos, né? Que a gente tem na cadeia, na empresa. E aí você vai olhar a gestão de riscos, aparece lá, clima. Aparece a questão social, né? Não é nada mais do que já estava aí sendo colocado como ESG. Mas aí também eu gosto de olhar que talvez o mais importante não seja olhar para a questão dos fundos, seja olhar quem está cobrando isso da gente, né, na empresa. É o novo consumidor.
esse novo consumidor, seja por causa da geração, né, dessa geração toda nova que está olhando para outros aspectos, né, atributos de produto, origem, uma série de coisas, mas está vindo uma cobrança do mercado. E se a gente perceber, essa pessoa que está lá buscando, né, essa situação diferente para consumir os produtos, qualquer que seja, ele também é o funcionário novo que está dentro da empresa, que requer uma gestão de talentos totalmente diferente do que a gente vinha tendo. E aí você olha para o E, para o S e para o G, se tornou imperativo, né? E quando a gente olha para a inovação, não é diferente. E aqui compartilho com vocês alguns exemplos, né? Eu venho da cadeia da avicultura e suinocultura, né? Estava até falando com o professor aqui que dá aula de avicultura lá, que eu só o conheci agora. Mas essa cadeia, de certa forma, como ela tem uma verticalização, né, com a indústria que está olhando o consumidor na ponta e, ao mesmo tempo, está olhando o produtor, talvez seja mais fácil de implementar gestão, controle, rastreabilidade. E aí, agora, eu caí em duas cadeias novas, a de amendoim e a de gado leiteiro, né? Cadeia leiteira. E aí eu estou dialogando lá e estou dizendo... Quero entender essa cadeia, quero ver o que a gente pode fazer para melhorar essa cadeia do ponto de vista de sustentabilidade. E aí você vai desde oportunidades, né, de um produtor, né, nessa bacia leiteira, por exemplo, de Minas que eu estou, que produz 15 litros vaca a dia, com aplicação de tecnologia numa fazenda verticalizada que vai 38, 40. E aí você começa a se perguntar, né, o que eu vou fazer diferente nessa cadeia? Tem algo de inovação forte? Talvez não. Talvez seja copiar de cadeias que já estão maduras, né, que o Brasil desenvolveu também, e que a gente pode levar isso. A mesma coisa para o amendoim. Né? A gente tem aí pequenos produtores, interior de São Paulo. Agora, esse ano deu um estresse hídrico que, né, eu estreiei neste ano, né, como conselheira de indústria de amendoim e o estresse hídrico aí, né, deu uma queda de produção enorme, né? E a gente olha e fala, o que a gente vai fazer de diferente, né, para garantir? Qual é o nível tecnológico que tem nesses produtores? E aí eu já falo esses exemplos, porque, assim, Exalc, né, tem tudo a ver, né? Como é que a gente se aproxima? E quando a gente olha para dentro das empresas, a gente não vê como natural essa integração academia-empresa. Bom ver hoje o movimento das startups que está gerando uma aproximação. Elas estão provocando essa aproximação e eu acho que a iniciativa privada começa a olhar para isso de uma forma um pouco diferente. Mas eu me lembro na Seara que eu queria falar em inovação, era uma cadeia que praticamente não tinha no produto final nenhuma inovação, nada de diferente estava sendo entregue. E eu comecei a questionar, né, os executivos, né? E aí eu me lembro que em 2018 a gente criou o Hub de Inovação. Gente, não é nenhuma novidade, mas era dar prioridade, dar foco dentro da gestão para aquilo que era importante. Não adianta, né? Se a gente não gerencia, a gente não consegue fazer evoluir. Então, teve que vir para a minha agenda. Então, a gente criou um hub de inovação, fizemos todo um apanhado de pesquisas mundiais, e aí virou um processo. Né? A Seara até hoje se beneficia desse hub de inovação aí no mercado, porque a gente entendeu que inovação é um processo. E quando a gente olha para dentro da maioria das empresas, principalmente médias, tá, e pequenas, não é isso que está lá, não tem essa agenda. É uma agenda que ou vem provocada por um conselho, né, por um conselheiro, ou vem provocado por uma geração nova que talvez esteja participando agora da sucessão. Então, eu acho que é um tema extremamente importante que a gente tem que realmente colocar como tema do dia, desde a alta liderança, né? E talvez aí tenha uma oportunidade dessa aproximação. E aí é interessante, porque quando eu estava na Seara, e pode ser culpa minha mesmo, eu procurava muito pouco. Institutos, né, universidades para fazer. Me lembro que a gente fez um trabalho uma vez, quando tinha um problema, né? Veio um problema, não, agora eu preciso de pesquisa, eu preciso buscar. Não deveria ser esse o pensamento. A gente deveria ter essa agenda no dia a dia e olhando para o futuro, né? Antecipando algumas coisas. Porque se a gente se junta, né, com as pesquisas, com o que vocês têm de estudos, a gente consegue acelerar.
E aí, eu falo, eu tive que sair talvez daquela posição, né? E eu fui para o Fundo Amazônia, e eu estava comentando, quando eu cheguei para estruturar o Fundo JBS pela Amazônia, é algo que a gente queria fazer nos 9 estados da Amazônia, a gente queria levar modelos diferentes, né? De cadeia, nós queríamos ajudar o pequeno produtor. O fundo, ele tinha 2 objetivos claros, um era restauro de áreas degradadas e outro era preservação. E das mais diversas formas a gente podia fazer com bioeconomia, podia fazer com gestão de cadeia. E quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, me traz aqui, né, a inteligência de mercado, a inteligência competitiva que tem aí, feito pelas universidades dos 9 estados, seja pelas organizações que já estão aqui, né, na Amazônia, porque há muito tempo tem organizações, principalmente não governamentais, que são fundos europeus, que estão lá trabalhando. Mas não tinha nada organizado. Nada é forma de expressão, mas eu queria chegar e queria talvez escalar soluções que já estavam testadas, para dar um impacto maior. E não tinha. Somos nas universidades, trabalhos isolados eles tinham, mas não uma situação que tu olhasse e fala, não, vale a pena entrar na cadeia da castanha, porque se eu acelerar, eu trago um modelo da iniciativa privada e consigo executar. E aquilo, eu falei, nossa, a gente precisa... É falha nossa também, né? A gente não investiu, a gente não colocou, talvez, esse foco. E aí a gente começou alguns trabalhos com a Universidade do Amapá, com a Universidade do Amazonas, do Pará, e foi uma grata surpresa, porque a gente começou a encontrar respostas e começou a encontrar oportunidades. E dado que, no fundo, a gente tinha o foco no pequeno produtor, né, porque hoje, acho que todo mundo sabe aqui, né, mais de 78% das propriedades de agricultura no Brasil são de pequenos produtores. A gente está falando aí 50, 100 hectares, né? E a gente tem que olhar para isso, talvez, como uma grande oportunidade de organizar, principalmente, a cadeia do agro no Brasil. Se a gente não traz esse pequeno produtor para dentro do sistema, como é que a gente vai conseguir rastrear produto? Como é que a gente vai conseguir, lá na ponta, garantir que o consumidor vai estar numa gôndola de supermercado na Europa, pegando um produto que está certificado, com origem, né, adequada? Então, a gente começou a olhar para isso e percebeu que a gente talvez devesse começar a desenvolver modelos. E aí foi interessante, né, junto com a universidade, junto com as comunidades, cooperativas, a gente começou a buscar oportunidades de criar conhecimento. E aí eu estava até falando com a professora aqui, que é responsável até por dados de assentamento, depois a gente vai querer conversar bastante, porque a gente não tinha informação, não tinha dados para poder estruturar. Então, a gente meio que criou do zero, né, com um risco grande, mas a gente entendeu que tinha que investir nisso para poder gerar esse modelo. E aí eu volto um pouquinho na inovação, que é, quando a gente fala em inovação, e eu estava no Summit AGTEC há 2 semanas atrás também, fazendo palestra e falando exatamente disso para o pessoal de tecnologia, que é, nós temos uma grande oportunidade do pequeno produtor no Brasil. Ele não tem acesso à assistência técnica, não tem acesso a capital, ele está fora do sistema, se a gente olhar, tanto no sistema financeiro, né, quanto no sistema aí de gestão de negócios, né? E quando a gente leva isso, e a gente fala inovação, a gente, na hora que bate inovação, a gente pensa numa tecnologia diferente, a gente pensa em algo genético, né, que vai dar a ruptura. Mas se a gente olha hoje, esses últimos 3 anos foram, o meu desafio talvez a gente tenha que pensar em pegar o modelo de negócios que a gente tem, já em algumas cadeias no Brasil, e levar para essa fronteira. E a gente fez um experimento para ver se depois a gente podia transformar isso num negócio. Então, um dos projetos que a gente criou em 2021, meados de 2021, foi fazer um SAF, um Sistema Agroflorestal de Cacau, combinado com pecuária. E, de novo, todos os projetos do fundo, a gente falava que tem que ter impacto econômico, social e ambiental, senão ele não entrava para a pauta. E a gente foi feliz, porque a gente descobriu uma iniciativa que eles tinham testado com 200 famílias, de manejo rotacionado de pecuária e a questão do plantio de cacau, e que tinha dado certo, né? Isso lá em Novo Repartimento, Pacajá e Anapu, lá pertinho de Altamira, no Pará. Então, a gente pegou aquilo,
expandiu para 1.500 famílias, é um projeto que a gente está fazendo, está no 3º ano e vai até o 5º ano. O que a gente queria com esse projeto? Incluir essas 1.500 famílias dos assentamentos, né, nessa economia legal, nessa economia realmente de cadeia. Então, a gente buscou aumentar a renda das famílias. O cacau dá 5 vezes a renda que uma pecuária dá, né? Então, a gente conseguiu implantar isso. Foi tudo doação, é um projeto de 26 milhões que a gente vai fazendo ao longo de 5 anos. E a gente conseguiu levar o manejo, né, da pecuária para aumentar a produtividade. Hoje a produtividade da Amazônia é 0,8 cabeça hectare ano, né? E, nossa, não dá nem para começar a pensar, né? Quando tens aí no Centro-Oeste já 3 a 4, né? Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente levou para olhar o uso do solo, né? Fazer manejo do solo de uma forma diferente. E, com isso, aumentar a renda conjunta da família, né? Que é essa pecuária mais o sistema agroflorestal. Além disso, nós tínhamos uma proposta de reduzir o desmatamento dos assentamentos, porque o cara não tinha produtividade e começava a abrir área. E a gente conseguiu, em 700 famílias já, reduzir em 77% o desmatamento. Então, a gente começou a ver que era uma solução viável. E aí a gente começou a quebrar a cabeça de como transformar isso em negócio, porque aquilo lá era uma filantropia tradicional e era um teste do modelo. E aí, ano passado, a gente olhou um pouco para outras cadeias, e aí falamos, né? Estávamos conversando aqui ainda antes, né? Tem um desafio enorme da pecuária no Brasil, porque o bezerro hoje, a maior parte dos bezerros estão na mão de pequenos produtores, né? E eles passam aí por 5 ou 6 lugares diferentes, até chegar o boi, né, no frigorífico. E o frigorífico não tem essa integração. Então, a gente começou a pensar como é que a gente consegue resolver essa equação anterior à indústria. Que na avicultura e na suinocultura está resolvido, né? Hoje, 97%, 93% do que tem hoje no produtor de aves e suínos é a indústria que financia, né? E aí a gente começou a pensar nesse modelo e começamos um projeto agora, então, início do ano, que a gente está chamando até de juntos, que é ter operadores, são empresas que a gente está constituindo, agora tem o MVP que a gente está rodando, né? Rio Capim é o nome da empresa, onde a gente investe com ele na genética, e o produtor, o pequeno produtor que estava fazendo, né, estava cuidando das matrizes para gerar bezerros, ele começa a trabalhar na engorda, porque na engorda a receita, né, a renda é maior. E a gente, com isso, quer transformar a genética, né, desse animal lá, quer melhorar essa genética, quer aumentar a produtividade e trazer, porque a partir dessa hora eu consigo rastrear o animal, então, e trazer também ele para essa legalidade, né? E a gente não deixou de movimentar. Fomos lá no BASA, no Bampará, botamos o Pronaf como uma equação também, né, como algo que financia, além do nosso dinheiro. Nós, do fundo, emprestamos dinheiro, né, a custo de inflação, para fazer esse trabalho aí por, né, o investimento aí de 7 anos. Então, a gente está testando um modelo que o nosso sonho é que dê certo, para que a gente depois escale isso e diversifique, né, nesse pequeno produtor. Então, claro que a gente buscou tecnologia, na questão genética tem um desenvolvimento, mas o foco principal não foi isso. Foi descobrir, naquela característica lá, né, dos 9 estados da Amazônia, a gente está rodando o projeto no Pará, descobrir o que funciona, o que não funciona, e na prática, né, daí ter sim as informações, os indicadores, para depois poder multiplicar. E, dando certo, a gente vai convidar mais operadores. E aí, uma coisa que também surpreendeu é, quando a gente tentou buscar operadores, né, para fazer isso acontecer, a gente descobriu que é muito difícil. Mesmo financiando, não tem muita gente que faça. Então, estamos falando com produtores, né, para poder trazê-los para esse modelo. E aí também trazer talvez um modelo em que a gente pense que esse produtor, talvez, ou esse operador, ele gere áreas demarcadas, onde a gente consiga trabalhar até com selo, né, depois. A gente estava falando, o desafio da carne é chegar lá na mesa do consumidor, na Europa, onde for, né, e dizer, ó, a carne brasileira é rastreada, a carne brasileira tem qualidade. Então, assim, quando a gente olha para isso, a gente tem que olhar para o início da cadeia e ver como é que a gente organiza de forma diferente. E aí eu volto e falo de novo, né, inovação
talvez não, né? Talvez a gente copiou algo de uma região para outra, copiou algo de uma cadeia para outra, né? E de uma forma, naturalmente, que com muito capital inicial, mas de uma forma que a gente consiga gerar toda a gestão do negócio e todos os indicadores necessários para convencer. Porque eu acho que é isso, né? A mesma coisa quando a gente tem os fundos, a gente vai e gera modelos, né? E a gente tem que gerar essa credibilidade. Então, eu acho que o Brasil, né? Eu acho que nessa situação tem um espaço muito grande. Outra coisa, trabalhando na Amazônia, né? A gente vê uma falta, uma ausência de gestão, cooperativas, associações, né? E uma das coisas que a gente fez nos projetos que a gente rodou, tanto de bioeconomia quanto de cadeia, a gente trabalhou muito preparando as pessoas, né? E aí eu acho que também tem uma questão da união com a universidade, de como é que a gente cria um desenvolvimento e um preparo, né, desses profissionais de uma forma mais pragmática. Eu não tenho a resposta. Mas uma das coisas que a gente fez lá na Universidade do Amapá, a gente financiou um projeto do açaí, e a gente pegou alunos que estavam indo para a universidade da comunidade do Bailique, lá em cima, na foz do Rio Amazonas, levou para Macapá para estar dentro da universidade para fazer pesquisa. Pesquisa de açaí, café, açaí para embalagem, né? Talvez seja uma forma, mas, de novo, né? São iniciativas pequenas, mas que a gente precisa começar, né? Então, eu acho que a oportunidade que a gente tem de unir a iniciativa privada, né, com a ciência, com a academia, ela é super interessante. Talvez o que a gente tenha que pensar, e aqui é uma reflexão mesmo, porque se a gente tivesse um modelo, a gente vinha e implantava, né? Como que a gente cria esse modelo conjunto? Será que a iniciativa privada está vindo na intensidade que ela deveria vir para a academia? O contrário também? Como é que a gente aproxima, né? Aqui mesmo a gente já teve algumas conversas aqui antes, só de conhecer algumas pessoas, que a gente pode criar essa oportunidade. E como ela falou aí na descrição, acho que hoje um dos principais papéis, e que eu gosto de fazer, é justamente trabalhar nessa conexão. Eu acho que, por ter vivido esse ambiente, né, eu ainda estou lá, né, como conselheira, mas por ter vivido esse ambiente, eu acho que a gente tem uma oportunidade de sensibilizar, né, essas grandes empresas para que haja essa aproximação. Não é diferente na Fundação Bung também, né? A Fundação Bung dá prêmios aí para a academia, né? Todo ano está trabalhando nisso, agora mesmo lançou um livro de segurança alimentar, né? Tem o pessoal da Embrapa participando, mas eu acho que o desafio que a gente tem é como é que a gente aumenta essa velocidade. E aí, quando a gente olha para a sustentabilidade, da oportunidade que está se desenhando no mundo pela necessidade do que veio, seja pela questão climática, seja pela questão da justiça social, não tem mais muito o que pensar. Eu acho que a gente tem que sair do tem que fazer, ou temos que fazer, para o como fazer. Né? E eu acho que aqui é um convite para reflexão mesmo, né? Como que a gente pode mexer nessa velocidade? Como que a gente pode trabalhar aí talvez com modelos um pouco diferentes? Porque a iniciativa privada fica falando que tem que fazer e o que ela precisa ela faz, ela investe, vai lá, né? Mas nem tudo ela investe, porque tem coisas que não vai dar o retorno que ela espera, né? E tem algumas coisas que são estruturais, né, nos setores. E aí vem a questão, né? Como é que a gente acelera e como é que a gente aproxima? De novo, né? Acho que startup é um caminho. Quando a gente faz a leitura das oportunidades que estão sendo criadas, eu acho que quando a gente olha aí para um cenário, né, de startups, estava em Santa Catarina 2 semanas atrás, e Santa Catarina é um dos maiores polos aí de startups de tecnologia, de lá já me surgiu 5 contatos, pelo menos, de gente que estavam desenhando soluções para a cadeia, seja cadeia pecuária, cadeia de avicultura, suinocultura, e que a gente não estava sabendo. Mas aí eu me pergunto, tem que vir de repente para um convite de uma palestra, tem que vir, como é que a gente faz isso? Como é que a gente coloca isso na agenda? E vou dizer para vocês, na iniciativa privada, quando a gente desenha lá o plano estratégico, que a gente fazia para 5 anos, a gente faz para 2 e 3, porque as variáveis estão tão variáveis mesmo que é difícil, né, a gente achar que vai dar conta de fazer um planejamento
com qualidade. Então, se planeja 2 anos. Mas quando a gente desenha o plano, a gente desenha lá o que a gente quer buscar, mas aí a gente em seguida já desenha como que a gente vai buscar isso. Aloca dinheiro, aloca gente para fazer. E aí eu fico me perguntando, por que que a gente não está fazendo isso, né? Dentro dessa aproximação, né? Até para ser um caminho de aceleração, né? Um caminho que realmente aumente a velocidade. Então, queria abrir para a gente aí, talvez, debater. Talvez se alguém tem alguma sugestão de como poderíamos fazer. Eu espero que a minha estada aqui hoje, né, e o Nelson também me disse isso, seja uma aproximação que a gente abra alguns caminhos. Dizer para vocês que não tem nada, assim, não tem a pedra, né, que a gente vai achar que ela vai resolver tudo. Eu acho que é o trabalho contínuo, é a busca dessas oportunidades, sejam elas pequenas ou grandes, mas assim, essa aproximação, né? Então agora, por exemplo, estou 2 cadeias novas, estou lá tentando olhar para essas cadeias, como é que a gente faz diferente do que a gente está fazendo até agora. E uma das coisas que nós estávamos até comentando talvez tenham programas dentro das universidades que a gente possa fazer essa aceleração e a iniciativa privada não ficar sozinha. Né? Fica aqui o convite para a gente pensar se tem algum como aí que a gente pode fazer.